Oi pessoal, meu nome é Cintia Lia, esse é o Resenha da Si, sejam todos bem-vindos. E hoje eu trouxe o livro Depois de Auschwitz, que foi um livro que eu ganhei e me interessou muito. E uma autobiografia, né, da Eva Schloss, da editora Universo dos Livros, que foi publicado em 2013. Eu li esse livro assim que eu ganhei e é um livro, assim, eu percebo que é um assunto, assim, de grande interesse das pessoas, né, a questão do Holocausto, porque foi um período muito cruel e as pessoas têm interesse em saber, mesmo porque durante muito tempo não se falava sobre isso, era meio que um tabu, ninguém comentava sobre o assunto. Então, de uns tempos para cá, né, todo mundo tem falado, tem comentado mais, e eu vou contar também o que essa história tem em comum em relação à história de Anne Frank, não só em relação ao Holocausto, né, porque as duas acabaram vivendo ali o mesmo período, mas as duas têm uma história em comum. O livro vai revelar ali a sua história, né, ela vivia com os pais e um irmão mais velho, e eles viviam muito bem, viviam em Viena, na Áustria. Eles tinham uma vida até que luxuosa. E aí ela relata algumas coisas, né? O que ela se lembra da infância dela. Percebia que os pais ali tinham até casos extraconjugais, mas eles viviam super bem, né? Viviam harmoniosamente. Seu irmão era um artista nato, né? Ele gostava muito das artes. E aí foi então que aconteceu a Grande Depressão, em 1918, e muita gente teve a sua vida ali modificada. Ela relata ali como que era Viena rica, Viena pobre, e a grande guerra ideológica e política que ali começou. Depois passaram a culpar os judeus pela crise na Europa, usando na verdade como um pretexto, né? E as grandes mudanças ocorridas a partir ali da chegada dos alemães. Nenhum deles era capaz de se sentir em casa mais. Havia as pessoas na rua debochavam, nas escolas também. Eles passaram a ser proibidos de frequentar alguns lugares, tiveram destituição de alguns cargos, restrições de bens, até um certo controle financeiro sobre eles. O pai decidiu então investir numa fábrica de calçados na Holanda, e aí ele foi na frente, foi com o filho, e a Eva e a sua mãe acabaram ficando, elas iriam depois. Nesse período, quem podia estava saindo de lá, estava tentando fugir para alguns outros lugares. Muita gente foi para a Inglaterra. Elas ficaram aguardando o seu visto, né, como visitante. Elas venderam tudo que tinham e foram ao encontro do pai e do irmão. Ela gostava muito de viver na Holanda, e foi lá, inclusive, que ela conheceu a Anne Frank. E é legal porque ela relata do ponto de vista dela como é que ela era. Falou sobre outras pessoas ali, né, que brincavam junto, outros amigos de infância. Mas como seu visto venceu, né, o visto era de visitante, eles tiveram que se mudar, ela e a mãe, novamente, foram para a Bélgica. E essa era a situação de muita gente, assim, eles acabavam, a situação ia se agravando, né, ia se apertando, e aí eles iam de um lugar para o outro, iam tentando sobreviver da maneira que eles conseguiam. Até nos vistos, eles faziam uma identificação, eles escreviam Sara, né, o nome de Sara, para as mulheres, e Israel nos vistos dos homens, para identificar ali quem que era judeu, ou fazia até um J mesmo. Aí as pessoas tiveram que entregar os rádios, né, os meios de comunicação que tinham, que era uma forma de alienar as pessoas mesmo, para elas não saberem o que estava acontecendo ali exatamente. E além de viverem escondidos e confinados, eles ainda tinham que dar sorte. Isso porque em algumas casas, né, que os judeus acabavam se escondendo,
havia também exploração sexual ou de trabalho forçado, e ainda algumas casas acabavam extorquindo, né, os judeus que estavam escondidos, pedindo mais e mais dinheiro, senão eles iriam entregá-los às autoridades. E era assim que muitos deles eram descobertos, porque havia uns caçadores de judeus que eram os informantes, além das pessoas que acreditavam realmente nessa ideologia nazista. Eles faziam uma lavagem cerebral, né? Falavam mal dessas pessoas, eles que atrapalhavam o progresso, que eram uma raça inferior. E que coisa, né? Foi um período difícil, um dos piores períodos da humanidade, e a gente nem vê isso acontecendo, né? Hoje em dia, em algumas partes do mundo. Aliás, em algumas não, em diversas. Mas enfim, essa família que estava abrigando o pai e o irmão estava fazendo isso, estava extorquindo ele já não tinha mais dinheiro para dar, ele já tinha dado todo o seu dinheiro. Então sua esposa tentou mudá-lo, né? Conversou ali com uma enfermeira, com uma pessoa para tentar mudá-lo, né? De esconderijo. E foi então que a família toda foi pega. Na verdade, a enfermeira era disfarçada, acabaram levando toda a família. E aí começa o pesadelo maior ainda. Foram levados a Auschwitz de trem e iam como se fossem os animais mesmo, todos juntos ali, não tinha nem espaço para respirar, ficava ali no calor, com falta de ar. Chegando lá, os homens foram separados das mulheres, elas tiveram a cabeça raspada e ali elas acabaram se tornando números, né? Então elas tiveram um número tatuado ali no braço e era dessa forma que elas eram reconhecidas. E ali o outro pretexto que eles usavam, né, era o lema que o trabalho liberta. Então eles falavam que os judeus iam ali para aquele campo, né, de concentração, porque eles iriam trabalhar. E eles ali no campo de concentração matavam de diversas formas. Uma delas já eram as próprias condições de se viver ali, né? Ela menciona que ali eles não tinham nem lugar para dormir, né? Ficava dormindo ali, ó, um do ladinho do outro, e aí quando uma se virasse, todas tinham que se virar também para o mesmo lado. Fora as pulgas, os bichos que caíam da beliche de cima, rato que passava, que mordia pé, as doenças, né, ali devido à falta de higiene, a forma era a fome, porque eles davam, era um pedacinho de pão para eles comerem ali durante o dia, e aí eles tinham, e fora assim o trabalho que eles tinham que fazer, então assim, muitos acabavam morrendo exaustos. De tempos em tempos eles iam fazendo uma seleção, quem estava assim mais fraquinho, mais fragilizado, eles já separavam essas pessoas e já colocavam ali na listinha deles. Apesar de tudo, eles tinham que se mostrar fortes, mesmo não estando. E aí elas deram sorte ainda, porque elas foram selecionadas para realizar um tipo de trabalho que, dentre os outros, era considerado melhor. Eles tinham pilhas de pertences, né, dos judeus que já haviam falecido, e aí elas tinham que selecionar o que era bom, o que poderia ser de valor. E nessa parte ela conta tudo o que elas sofreram, o que ela sentiu, as vezes que a mãe, né, quase foi pega, quando ela adoeceu. Um dia trabalhando ali, ela viu o pai na cerca também, então ali foi um momento, né, que ela se emocionou, eles se emocionaram. E ela conta também que alguns guardas acabavam se mudando ali para próximo, né? E as suas famílias, as suas crianças brincavam próximo, mas assim, do lado de fora do campo de concentração. E isso me fez lembrar de um outro livro também que eu já li, O Menino do Pijama Listrado. Ela conta como é que ela fez para conseguir, elas, né, conseguirem sobreviver. Cada brechinha que elas encontravam, a presença da mãe, que ali foi super importante para ela, né? Acabou mantendo ela firme e forte. E outra coisa assim que eu achei que foi incrível, ela descreve a mentalidade. Elas acabaram pensando, né, idealizando que elas eram
sobreviventes e não vítimas. Estavam ali de todas as formas, a cada dia, a cada momento, para conseguir sobreviver pelo menos um dia a mais. Já estavam ali quase nos finalmente também, já tinham perdido muitos parentes, muitos amigos, muitas pessoas queridas. Elas também já estavam quase indo quando elas relatam finalmente o dia em que os russos acabaram mandando ali algumas bombas, né, para atacarem os depósitos de comida, e aí o recuo também dos alemães. Então, esse momento, assim, ela conta com muita emoção. Ela é muito grata a isso. Ela e mais outros foram resgatados, não muitos, né? E aí, quando você acha que tudo acabou, todos os problemas, aí ela mostra qual foi a grande dificuldade que ela e os outros judeus acabaram encontrando ao retornar, que foi esse grande preconceito pós-guerra. Chegavam de onde eles viviam antes e as pessoas passavam a olhar torto, começavam a julgá-los no meio da rua, porque acabavam culpando eles por aquela guerra toda, imagina. Passaram a ser vistos como inimigos. Fora isso, a guerra deixou sequelas para todo mundo. Então, as pessoas passaram, né, que viveram durante a guerra, que foram para os campos de concentração ou não, acabaram ficando ali atormentadas. Muitos acabaram ficando fragilizados emocionalmente, tiveram depressão profunda, ansiedade, se tornavam também mais tímidas, mais retraídas, não conseguiam falar. A Eva mesmo, ela ficou assim, depois que ela voltou da guerra, ela não conversava nem com a mãe sobre a guerra. Então, assim, elas passaram a viver ali, a mãe tentava proporcionar para ela a melhor vida possível, porque ela queria apagar isso da mente dela. Na época, acho que ela tinha uns 16 anos, mais ou menos, quando ela voltou. E a Eva, assim, dá a entender que ela se tornou, assim, uma pessoa, assim, meio grossa, meio ríspida. Então, ela respondia à mãe. A gente consegue entender depois que é por conta dessa situação que ela viveu, né, na vida dela. Então, ela vai tentando, ela vai buscando melhorar e ela enxerga isso depois, mais pra frente. Mas é um período que não foi fácil para ninguém. E é então que surge o Otto. O Otto é o pai da Anne Frank. Ele também estava super triste porque ele não tinha encontrado familiar nenhum. Depois ele descobriu que todo mundo tinha morrido, então ele estava sozinho e ele não queria muito papo com ninguém. E depois, por conta dessa história, eles viviam juntos ali, né? Eles eram vizinhos, né, no bairro. Eles acabaram se aproximando por conta dessa história de vida. E até que a mãe da Eva acabou se casando com o Otto. Então ela passou meio que ser a irmã da Anne, que já não existia mais. Lembrando que era a Anne e a Margot, mas assim, a Anne que acabou ficando famosa por conta do diário. Encontram o diário da Anne e aí até ele finaliza, né, para se tornar um livro, e ele quer que essa história seja conhecida, que as pessoas conheçam esse período da história, porque o que eles faziam? Depois que tudo isso aconteceu, eles queriam colocar panos quentes, dizer, não foi bem assim que aconteceu, ou não foi tão cruel, não foi dessa forma. Então, por isso que até durante um certo período, não se falava, não se comentava ali muito sobre esse assunto. E a ideia deles era mostrar a tamanha crueldade que aconteceu e como é que foi a luta deles. Eles passam a se dedicar bastante, né, na publicação desse livro, no museu e no Instituto Anne Frank. E pelo que eu percebi, ela ficou até com uma pontinha ali meio que de ciúme, porque eles acabam se dedicando tanto a isso e ela fala, não passa um tempo comigo, enfim. E depois eles fizeram a mesma coisa também, porque o irmão pintava quadros e eram quadros lindíssimos. E ele falou onde é que esses quadros estavam escondidos quando eles estavam a caminho de Auschwitz. Então, e a Eva até falou assim, não, a gente vai junto para buscar esses quadros. E ele falou, mas eu tô te falando, né, caso aconteça alguma coisa. E aí depois eles foram lá, ela e a mãe, elas acabaram indo na casa, encontraram esses quadros e acabaram expondo eles depois.
E ali, assim, o Otto também foi, ele era uma pessoa muito boa, assim, ela relata também. Eles acabam dando, ele junto com a mãe, a Mutti, eles acabam dando um grande incentivo para Eva. Eles acabam tendo um papel ali crucial na vida dela, porque dá a entender que ela tá meio que em depressão, e aí eles fazem ela sair, vai viajar, vai conhecer outros lugares, vai trabalhar. Então, assim, ele tem uma câmera, né, que é o xodó dele, e aí ele incentiva ela, né, então ela trabalhar com isso, percebe que ela tem esse dom também. Então, aí ela vai para Londres e começa a trabalhar lá. Então, depois se casa, e aí ela constitui a família dela também, tem filhas, depois vem as netas. E olha que coisa, ela percebe que ela só consegue se libertar dessa coisa ruim, desse sentimento, quando um dia ela é convidada a falar em público sobre essa situação. Foi um evento sobre uma exposição do diário de Anne Frank, e aí convidaram Eva para relatar como é que foi ali aquele período. E ela, assim, se pega totalmente despreparada. Ela falou assim, ai meu Deus, eu não gosto de falar em público, vou ter que falar sobre uma situação que eu nunca falei com ninguém. E depois que ela sobe no palco, que ela nem se lembra o que ela falou exatamente, ela percebe que aquilo fez muito bem para ela. A partir dali, ela passa a fazer outras palestras, né, em escolas, em presídios, e aí então ela se redescobre, acaba exercendo esse papel, né, de educadora também, porque ela quer mostrar, né, o que aconteceu no mundo, e além disso, ela quer passar uma mensagem. Ela diz que as circunstâncias na vida sempre mudam, independente da situação que você tá. Então, se você tá vivendo algo muito ruim, que você acha que já não tem mais solução, aquilo pode mudar. Ela leva essa esperança para as pessoas. Ela percebeu que gerava uma certa empatia ao compartilhar suas dores, os seus sentimentos. Eu não sei como é que coube tanta história nesse livro, porque tem muita coisa aqui. E eu achei, assim, esse livro bem completo, porque ele conta história pré-guerra, durante guerra e pós-guerra. E eu aconselho ler depois da leitura do Diário de Anne Frank, porque ele acaba sendo um complemento, na verdade, a indicação do pai dela para que fosse publicado, para que o mundo conhecesse essa história. E você não pode deixar de ler, porque esse livro, ele traz coisas que você não vai encontrar, de repente, num livro didático, um livro de história que conte sobre o Holocausto, porque ele tem coisas muito peculiares, muito particulares também do que aconteceu. E vale a pena, assim, para fazermos uma reflexão também do que acontece hoje em dia. E às vezes a gente acha que foi um período da história, algo muito distante, algo que é impossível de acontecer de novo, e a gente tem que refletir muito sobre isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir aqui da melhor forma possível, porque se deixasse eu ia continuar falando por muito tempo, porque tem muita coisa aqui. E até o próximo vídeo, então, tchau, tchau!